Olá pessoal, eu sou o Guilherme Barreto e esse é no sétimo episódio do Derrubando Estátuas. A gente falou sobre Dom Pedro II, hoje a gente vai falar sobre o pai dele, Dom Pedro I. Dom Pedro I foi o príncipe herdeiro de Portugal que acabou emigrando aqui no Brasil, vindo para cá para o Brasil, quando toda a corte portuguesa, fugindo das invasões napoleônicas, vieram para o Brasil e chegaram aqui em 1808. Ele, então, chegou aqui, ele tinha mais ou menos 10 anos. Ele, apesar de ter nascido em Portugal, ele teve uma criação sempre muito ligada ao Brasil, até porque toda a parte da adolescência dele, a vida adulta dele, ele viveu aqui no Brasil. E quando a corte portuguesa retornou para Portugal em 1821, ele ficou como príncipe regente aqui do Brasil. Então, na prática, quem comandava essa parte do Império Português era Dom Pedro. E depois do processo de independência, ele se tornou o primeiro imperador do Brasil. Então, é uma figura muito ligada à nossa história, obviamente, mas também muito importante por vários motivos para a nossa história. Não à toa virou estátua. E ele vira estátua justamente por conta desse processo de independência. A gente tem que entender que a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Apesar disso, o Brasil ainda era uma colônia, só elevado à condição de Reino Unido a Portugal em 1815. Aí, beleza, não tem mais diferença jurídica entre Brasil e Portugal, mas depois da derrota de Napoleão e depois principalmente do retorno da corte portuguesa para Portugal, havia um movimento em Portugal muito forte que pedia um processo de recolonização do Brasil, quase como se o Brasil viesse a ser rebaixado dentro desse contexto. Só que Dom Pedro, como eu disse antes, tinha uma relação muito íntima não só com o Brasil, mas com as elites aqui do Brasil. Ele era muito mais ligado às elites daqui do que às elites portuguesas, que ele mal tinha tido contato, a não ser aquelas elites que haviam retornado a Portugal junto com Dom João VI no retorno da corte. Então, diante desse contexto todo, se torna um verdadeiro cabo de guerra. A elite brasileira querendo mais representatividade dentro do Império Português, já que a primeira ideia nem era a independência, e as elites de Portugal querendo que o Brasil voltasse à condição de colônia. Dom Pedro, então, toma partido, e isso fica muito claro no dia do fico. Quando ele diz lá as célebres palavras, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Com isso, ele diz que ele vai ficar no Brasil, que ele não volta para Portugal, e quando ele toma essa atitude, junto com a sua esposa, Leopoldina, ele se torna naturalmente uma liderança no processo de independência que, na prática, não tinha muito como voltar atrás. Então, ele é o responsável ali pela declaração de independência no dia 7 de setembro de 1822, derrota os opositores, algumas facções ainda muito fiéis a Dom João VI e a Portugal, e consegue, dentro desse contexto mega conflituoso, manter a unidade territorial do Brasil. Algo que, por exemplo, não foi possível na América Espanhola. A América Espanhola, dentro desses processos de independência, num período muito próximo ao que aconteceu aqui, acabou se fragmentando em vários países diferentes. Pô, Guilherme, mas se você está falando um monte de coisa positiva em relação a Dom Pedro I, por que derrubar essa estátua? Bom, mas nem tudo são flores. Na verdade, Dom Pedro, ele tem um papel, ele é o cara responsável ali pelo simbolismo da Declaração de Independência, mas ninguém pode dizer que Dom Pedro I, por exemplo, era um grande articulador político. José Bonifácio, a sua esposa Leopoldina, tinham na prática um tino político, um feeling, uma forma de lidar com a política muito mais eficiente, muito mais efetiva e muito mais inteligente que Dom Pedro I. Dom Pedro I era o símbolo, era a figura da monarquia, era o símbolo representativo. Mas na prática, o jogo político, o jogo de poder, ele jogava muito mal. Ao longo da vida isso fica claro em vários momentos. E já que a gente está falando de Leopoldina, uma figura incrível dentro da história do Brasil, muito pouco falada, o casamento dele com ela era um tanto quanto conflituoso, conturbado. A gente tem evidências muito claras, tratadas por historiadores que estudam especificamente tanto Dom Pedro quanto Leopoldina, que haviam agressões físicas de Dom Pedro a Leopoldina, e sem contar nos inúmeros casos. Ah, Guilherme, mas pô, isso daí é vida pessoal do cara. Por que a gente vai se meter nisso? Bom, se ele fosse uma pessoa comum, tudo bem, mas quando ele se torna o imperador do Brasil, esses casos acabavam lidando também, mexendo com a vida política do Brasil. A Marquesa de Santos, por exemplo, ganha o título de Marquesa simplesmente por ser amante de Dom Pedro, a mais famosa, a mais conhecida, que entrou aí para a história. Então, a gente tem aí que entender que essa diferença entre a vida privada e a vida pública no cargo de imperador é um negócio muito confuso. Ainda mais nesse momento e com alguém que, do ponto de vista político também, era muito importante aqui no Brasil, como Leopoldina. Então, a gente tem que entender que todos esses problemas relacionados ao
ao relacionamento entre Dom Pedro e Leopoldina acabavam afetando claramente a vida política do Brasil. E sem contar que, bom, ninguém deve ser absolvido por agredir a esposa, pelo amor de Deus. É um crime, hoje em dia é crime. Podia não ser naquele momento, mas hoje em dia é crime. Então é importante sim que a gente entenda e critique determinadas posturas de Dom Pedro I em relação ao seu casamento e, consequentemente, a vida política do Brasil. E do ponto de vista político, ele também pode ser infinitamente criticado. A Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, ela é altamente autoritária. Apesar do ter uma Constituição, a gente ainda tinha um ranço de absolutismo muito forte, por exemplo, na presença do poder moderador. Se hoje a gente tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, naquele momento a gente tinha um 4º poder superior a eles, que era o poder moderador, exercido exclusivamente pela figura do imperador. Então, a gente tinha ali os 3 poderes, mas 3 poderes em teoria. Na prática, tinha um poder que comandava os outros 3. E, além disso, todos os movimentos de oposição ou de tentativas de independência regionais aqui no Brasil foram violentamente reprimidos por Dom Pedro. Muitos vão dizer que, beleza, graças a isso a gente manteve a unidade territorial do Brasil. Mas, pensando, vale a pena manter essa unidade territorial a qualquer custo, matando as pessoas? E será que essas demandas por independências regionais não eram válidas dentro daquele contexto? Não estou nem falando hoje em dia. Então, é um caso a se pensar. E, além disso, a gente tem diversos outros problemas aí ligados a Dom Pedro. Por exemplo, durante o primeiro reinado, um curto reinado, a gente está falando de um reinado que começa em 1822 e termina em 1831. Ele não fica nem 9 anos no poder, fica 8 anos e meio, mais ou menos. A gente tem vários problemas econômicos. Primeiro, por esses conflitos. Essa repressão violenta imposta por ele tem um custo muito alto. A gente tem guerras internas e externas sendo travadas num curto reinado de 9 anos. A gente está falando de guerras de independência, a gente está falando da Confederação do Equador, que foi uma tentativa de independência de parte do Nordeste, e depois a Guerra da Cisplatina contra a Argentina no que hoje é o atual Uruguai, que o Brasil não vence, né? O Uruguai se torna independente, o Uruguai que era parte do território brasileiro. Tudo isso tem um custo muito alto para um Estado que havia acabado de ser fundado. E, além disso, a gestão do Estado dele era pífia, muito, muito, muito ruim, em grande parte pelo próximo tópico, que é a incapacidade dele de lidar com críticas ao governo, em diversos sentidos. A gente tem, por exemplo, ministros que discordavam da forma como ele administrava o Estado, que foram sumariamente demitidos, e alguns, até por criticarem publicamente Dom Pedro, acabaram sendo presos. Isso, beleza, o cara é o imperador, mas ele não é intocável. Ele não é alguém que não pode errar. Pelo contrário, quando ele erra, ele não pode aceitar nenhum tipo de crítica. E isso fica muito, muito claro e muito exposto no assassinato de um jornalista italiano radicado em São Paulo chamado Libero Badaró. O Libero Badaró, ele tinha um jornal que fazia clara oposição a Dom Pedro por ele acreditar justamente nos preceitos liberais. Ele criticava muito essa lógica autoritária e absolutista de Dom Pedro. Um belo dia, Libero Badaró, saindo, voltando para sua residência, à noite é abordado por 4 homens e ele é morto a golpes de bacamarte. Bacamarte é como se fosse uma espingarda. Então, Guilherme, o que isso tem a ver com Dom Pedro? O cara lá, um desses 4 homens, um alemão, acaba sendo preso, julgado, é o único condenado. Mas o que isso tem a ver com Dom Pedro? Há rumores e há evidências significativas de que Dom Pedro, de fato, foi um dos mandantes, uma das pessoas ligadas aí ao assassinato do Libero Badaró, simplesmente para calar uma voz de oposição. Tudo isso, então, demonstra que, apesar dele ter sido lá a figura da independência do Brasil, do ponto de vista privado, do ponto de vista público, mas principalmente do ponto de vista político, Dom Pedro I foi uma figura bastante questionável. E ele termina o seu governo com chave de ouro. Críticas à gestão econômica, críticas à gestão política, críticas ao assassinato do Libero Badaró, que gera uma série de manifestações em diversas regiões do Brasil. Nesse contexto caótico, o que Dom Pedro faz? Vai, sei lá, sentar, conversar, negociar? Não. Ele abdica do trono no Brasil e vai para Portugal defender os interesses da filha de um trono que ele tinha abdicado em 1827. Então, Dom Pedro pega o chapéu dele, vai embora e deixa a bomba aqui para o filho dele, Dom Pedro II, que a gente já falou, uma criança. Alguém que não tinha 5 anos completos. Então, a gente tem que entender que, diante de tudo isso, Dom Pedro I é muito mais uma figura criticável do que louvável pelas suas atitudes ao longo da sua vida. Tranquilo, galera? Então, espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Forte abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.